O Flamengo, Tite perdeu Luiz Araújo após ser detectada uma lesão no joelho direito do atacante. Mas, pelo menos, o uruguaio De La Cruz foi liberado e vira opção para encarar o Peñarol pela Libertadores. De La Cruz treina normalmente com o grupo, está recuperado de lesão na coxa e vai ficar à disposição do técnico Tite para o duelo das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol nesta quinta-feira no Maracanã. Já Bruno Henrique deve ser mantido no ataque na vaga deixada por Pedro. Carlinhos é a segunda opção. Gabigol vai ficando para trás. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, Natafã e Denilson, vamos comentar tudo aí sobre o Flamengo, né? Que enfrenta o Peñarol pela Libertadores, o jogo de ida, né? E vamos ver aí as notícias do Mengão sobre a notícia do Luiz Araújo e também sobre a volta de La Cruz e também disponíveis aí jogadores reforços como Plata, Alcaraz e Alexandre para esse jogão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O Flamengo tem problemas, mais um de lesão, mas tem uma boa notícia também. Luiz Araújo, gente, uma notícia ruim, mais uma para o departamento médico, para a torcida e principalmente para a comissão técnica encabeçada pelo Tite. Ele está fora, lesão no joelho e De La Cruz está voltando. Isso triste isso. O Flamengo tem sido assim, quando um se recupera, o outro machuca. O departamento médico vem trabalhando duro nos últimos meses. Dessa vez, após o empate frustrante com o Vasco, o atacante Luiz Araújo entrou no DM com lesão no joelho e assim deve desfalcar a equipe nas quartas da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil. Por outro lado, há a expectativa do meia uruguaio De La Cruz, recuperado de lesão na coxa, retornar ao time nesta quinta-feira no Maracanã, diante do Peñarol pelo torneio internacional. Ele já está treinando normalmente com o grupo e publicou um vídeo nas redes sociais com a legenda "Voltando". Além do camisa 18, Tite também vai contar com 3 dos 4 reforços contratados nesta janela, como Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata. Já Michael ficou fora da lista por causa de uma grave lesão na coxa. Bom lembrar que o lateral esquerdo Vinha e os atacantes Cebolinha e Pedro não atuam mais nesta temporada. Todos passaram por cirurgias. A ausência mais sentida é a do camisa 9 e a busca por um substituto tem causado polêmica. Essa poderia ser a volta por cima do ídolo Gabigol, que está em baixa desde o ano passado e em fim de contrato. Mas o técnico Tite vem utilizando Bruno Henrique como referência no ataque. E o comandante ainda escolheu Carlinhos para substituir BH na última partida, fazendo assim com que Gabigol se tornasse a terceira opção para o setor. Treinamento, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol, Carlinhos decisivo contra a Vitória, BH decisivo contra o Bahia, gol, BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Então as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Internamente, Gabigol demonstra estar conformado com a saída em dezembro. Ele é um jogador experiente, não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro se estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. O clima é de incerteza para o jogador. Se tratando de Libertadores, as lembranças são boas. Agora vai depender bastante do que Tite está armando para quinta-feira contra os uruguaios. Eu aprendi no Flamengo uma coisa, pela cultura. O Flamengo tem que brigar por tudo. Tem que buscar todos os títulos. Conquistar ou não é uma outra coisa. É isso que nós estamos fazendo. A brigar por todos. De verdade, essa falta de desempenho, de futebol com brilho, de ofensividade no Flamengo, pode ser explicado tudo isso por conta das lesões e desfalques, Capela? Também, mas quando o Tite tinha todos os jogadores à disposição, também era um futebol paupérrimo. É isso que eu ia falar. Entendeu? Então, quando ele tinha todo mundo à disposição, era um futebol ruim. Agora, claro, você dá uma contemporizada porque ele está perdendo um dos seus principais jogadores. É isso aí. O que mais me chama a atenção aqui é o seguinte:
Flamengo precisa para ontem de um centroavante. Para ontem. Carlinhos, com todo respeito, não dá para subir a titularidade. Gabigol, uma tiriça danada, tá mais com a cabeça em outro clube do que no Flamengo. O Flamengo não tem centroavante. Pedro só volta, infelizmente, na próxima temporada. E o Pedro era um dos pilares dessa equipe. Ou contrata, ou vai ser difícil achar nesse atual elenco do Flamengo uma peça. Contratar como? Tem que trazer um cara livre no mercado. É o que eu tô querendo dizer, a janela tá fechada. Você pega um jogador que tá livre no mercado, como Memphis Depay, todo exemplo, ele vai atrás. Tá livre no mercado, vai, tem que ser criativo no mercado. Tem que contratar. Mas o Flamengo tem total condição para fazer isso e tem que contratar mesmo. Mas aqui, o trabalho do Tite, ele é um ponto de interrogação até hoje. Porque o time do Flamengo, eu não vi o Flamengo fazer 3 grandes jogos seguidos assim. Você não viu durante todas as competições que o Flamengo está disputando. Oscila muito, né? Oscila muito. O Tite é muito cobrado por isso. Tem um elenco muito forte, a gente sabe disso, como ele tinha uma seleção brasileira também muito forte e fez eliminatórias de uma maneira maravilhosa, acho que as melhores da história do futebol brasileiro, embora quando chegou no momento de conquistar, né, mesmo e aí quem não teve ganhou as sucesso. eliminatórias na América do Sul foi campeão do mundo. Então, para você ver como é que é o futebol. Pra ver o futebol, é? E um time que começou perdendo a Copa do Catar. Uma caixinha de surpresa o futebol, hein, que correu o risco de cair fora na primeira fase da Copa do Catar. Né? O Capelani torceu muito para isso acontecer. Eu falei, não, o Messi merece um título. Então, a situação é a seguinte, o Tite, batata assando do Tite no Flamengo. Parabéns. Tchau. Tá usando bem seu tempo, Luiz. Tá usando bem. Plantão médico, né? Porque quando a gente fala em Flamengo, os boletins vêm quase todos do departamento médico. Quem está saindo, quem está entrando, é isso que você traz pra gente, né, Lívia? Bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, para a Alicia, para o Caju, para todo mundo ligado com a gente na redação. É isso, esse departamento médico do Flamengo tá agitado, né? Tem gente entrando, tem gente saindo e a temporada do Flamengo tem sido um pouco isso, né? As notícias têm girado um pouco em torno desse departamento médico movimentado. Hoje, o torcedor rubro-negro tem 2 notícias principais sobre o departamento médico, uma boa, uma ruim. Então, vamos começar pela boa, para começar bem essa manhã de terça-feira. Expectativa muito grande pelo retorno do uruguaio Nico de la Cruz. Ele perdeu os últimos 3 jogos com uma lesão na coxa. Ontem já treinou normalmente, hoje mais uma vez deve participar da atividade à tarde aqui no Ninho do Urubu sem restrições. E aí ontem ele até fez um post nas redes sociais, postou um videozinho lembrando do jogo de quinta-feira contra o Peñarol, né? Partida de ida das quartas de final da Libertadores. E a legenda desse vídeo foi voltando. Então, expectativa muito grande pelo retorno desse jogador que tem sido muito importante para o Flamengo nessa temporada. Por outro lado, daí a gente entra na notícia ruim, a confirmação da lesão no joelho do Luiz Araújo. Luiz Araújo foi substituído aos 17 minutos do primeiro tempo no clássico contra o Vasco. Aí passou por exames ontem, teve confirmada uma fratura na cartilagem do joelho, vai precisar passar por artroscopia e aí o tempo de recuperação gira em torno aí de 1 a 2 meses. Então vai ser mais um desfalque importante para o Tite para esses próximos compromissos, né? Quartas de final de Libertadores diante do Peñarol, semifinal da Copa do Brasil. Então o Tite segue tendo problemas para escalar o Flamengo. A gente lembra que ainda tem o Michael no departamento médico, ele deve retornar em outubro, e isso sem falar nos jogadores que não atuam mais nessa temporada, Pedro, Everton, Cebolinha e Vinha. Então, de fato, o departamento médico do Flamengo está muito movimentado. Tem também notícia boa de jogadores inscritos, né? Os reforços contratados nessa janela de transferências foram inscritos e ficam à disposição para a partida de quinta contra o Peñarol. É o caso do Alcaraz, que não enfrentou o Vasco porque estava suspenso, mas também do Alexandro e do Gonçalo Plata, que estrearam diante do Vasco, foram elogiados. Então tem aí mais opções o Tite para pensar nesse Flamengo que enfrenta o Peñarol. Vai tentar buscar um bom resultado em casa na quinta-feira para depois buscar essa classificação aí fora de casa, Barreto. O Flamengo ainda está envolvido em 3 competições, né? Já tem gente debatendo se é hora ou não de jogar a toalha no Campeonato Brasileiro, mas está no G4. Sim. Né? Com potencial de ficar 5 pontos atrás do Botafogo. Né? Precisaria de uma reta final aí de recuperação. Sem confronto direto com nem Palmeiras, nem Botafogo. E eu estou mirando lá no Botafogo, né? Pensando aqui na perspectiva do Flamengo. E a gente tem que lembrar que tem Palmeiras e Fortaleza no caminho. Sim. Precisa passar 3 times. E o Palmeiras também depende só de si para ser campeão, porque tem o confronto com o Botafogo dentro de casa. E aí você olha para os próximos... A temporada no Brasil
se encerra em outubro, Dezembro. menos de 3 meses, né? Porque não chega ao meio de dezembro, não é isso? Não chega. Comecinho de dezembro está tendo, mas bom, vamos pensar ali em 3 meses. Segunda semana, eu acho. Luiz Araújo está fora por 2. O Michael, quando anunciou a saída, também a previsão era de 2 meses. Então, são 2 jogadores que você vai ter ali na reta final de qualquer campeonato que você puder imaginar que o Flamengo ainda esteja disputando. Vinha Pedro e Cebolinha e acabou. Vinha Pedro e Cebolinha já não estão mais nessa temporada e em boa parte da próxima. Sobra Carlinhos, Bruno Henrique, Gabigol e o Plata na frente, né? Acho que são os 4 que vão fazer esse rodízio. E eu acho que o Flamengo vai acabar priorizando, até porque priorizando as Copas. E aumenta a importância dos jogadores que chegaram também, né, Caju? O Alexandro e o Plata foram elogiados pela estreia, né? O Alcaraz entrou no fim do jogo e já foi expulso. Então a gente ainda precisa entender qual vai ser o impacto que ele vai causar. Mas esses jogadores, eles entram para o rodízio, eles não estão ali como opção, não. Eles chegaram para jogar. E eu acho que também há uma questão de priorização das Copas, porque as Copas acabam antes da eleição. Então, é fundamental para a chapa de situação do Flamengo mostrar um ano com algum título grande, além, obviamente, do título carioca, para, enfim, angariar votos e fazer a manutenção do poder. É uma situação muito delicada para um time que investe tanto, né? E que tem esse grande mistério que ainda não foi respondido de por que tantas lesões, por que a preparação física desses jogadores está colocando esses jogadores no limite, por mais que isso seja uma tônica de vários times do Brasil, mas não nessa quantidade tão grande e com lesões tão graves como está acontecendo no Flamengo. E inclusive com lesão de jogador que acabou de chegar, né? A lesão do Michael, assim, ela é um indicativo muito importante, assim, ou de que assim, precisa benzer o Flamengo, precisa chamar uma benzedeira, porque o negócio ali, assim, tem alguma coisa ali pairando que o jogador chega e já se machuca. Ou tem alguma coisa na utilização desses jogadores que o planejamento não está sendo tão bem feito, porque a gente está falando de muita lesão muscular. Né? Então, isso tem a ver também com a preparação. O São Paulo passou por isso, especialmente em 2022, né, que tinha mais jogador no DM do que à disposição, mas tinha muita lesão de tornozelo, de joelho, tinha muita coisa que era acidente mesmo, era azar. Né? No caso do Flamengo, eu acho que isso precisa ser observado. E aí eu fico com essa dúvida, né? Esse ponto que você levantou em relação à eleição é muito importante. A Copa do Brasil é suficiente? Vamos entrar com aquelas taxas, né? O que é suficiente para o Flamengo dentro Alicia Klein pergunta, a Copa do Brasil é suficiente? Porque existe uma expectativa tão grande em relação ao Flamengo que eu fico imaginando uma possível eliminação de Libertadores. Para onde vai esse foco? Né? Vai tentar buscar no Campeonato Brasileiro? Porque eu tenho a sensação de que, principalmente olhando para o Botafogo muito forte nas duas frentes, o Palmeiras forte agora só no Campeonato Brasileiro, que vai haver muita pressão em cima do Tite, e aí ninguém vai querer saber de lesão, de tal, até porque contratou, e vai haver uma cobrança muito grande. E vai haver uma cobrança porque o Flamengo utilizou muito desses jogadores no Campeonato Carioca. A história do Campeonato Carioca é o mais difícil no Brasil, mais disputado e tal. O Flamengo gastou muito esses jogadores lá no começo e agora parte dessa conta também está chegando, né? Mas eu imagino que assim, agora pressão, foco total na Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro hoje já fica um pouco mais difícil, né? Querer colocar as esperanças no Campeonato Brasileiro hoje, certamente é um tiro de mais longa distância do que a Libertadores. Bom, agradecendo a participação da Lívia Laranjeira, nós vamos fazer um rápido intervalo. Está todo mundo machucado. É inacreditável o que vem acontecendo no Flamengo. Está lá no GE. Matéria da redação, postada há 4 horas. Luiz Araújo tem lesão e desfalca o Flamengo nas quartas da Libertadores e na semi da Copa do Brasil. Atacante vai parar até por 2 meses. Que maluquice, hein? O Flamengo informou na tarde desta segunda que exames detectaram lesão no joelho direito de Luiz Araújo, que foi reavaliado hoje no Ninho do Urubu. O atacante foi substituído aos 17 do primeiro tempo, em empate 1-1
com o Vasco da Gama. Ele levou uma pancada numa dividida com o Lucas Piton. O Flamengo informa que ele tem uma lesão osteocondral, fratura da cartilagem. Nossa Senhora. No joelho direito, fraturou a cartilagem, cara. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no DM rubro-negro. O atacante vai precisar passar por uma cirurgia nos próximos dias e o prazo de recuperação é entre 1 e 2 meses, ou seja, ele está fora de momentos fundamentais na temporada, jogos contra Peñarol e Corinthians. E é um jogador que eu vou te falar, hein? Hoje, se ele não é o mais importante do time do Flamengo, ele é um dos mais importantes. Então, o Flamengo, que já perdeu o Pedro, só volta no que vem. Perdeu o Cebolinha e o Vinha, que também só voltam ano que vem. Agora perde o Luiz Araújo, só deve voltar daqui a, no mínimo, 1 mês. Perdeu o Michael, também com uma lesão, que deve voltar daqui a 1 mês e meio. O De La Cruz está voltando, mas é daquele jeito. De La Cruz, desde os tempos de River Plate, sempre teve muitas lesões, sempre se machucou muito. É impressionante, ó, a publicação do Luiz Araújo aqui, ó, na conta dele no Instagram. Uma pena, realmente, né? Porque ele vinha jogando muito bem. Então, o Flamengo, minha gente, tem um caminhão de desfalques. E agora a torcida reza para que ninguém se machuque mais. Porque mesmo assim, o Flamengo, mesmo assim, para você ver como o Flamengo tem um elenco poderosíssimo, né? O Flamengo tem condições de montar uma equipe muito forte. Por exemplo, o Alcaraz estará à disposição. O Plata e o Alexandro, que na minha avaliação estrearam muito bem, estarão à disposição. Tem o Arrascaeta. O De La Cruz deve voltar. Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol nem conta, porque o Tite não conta com ele. É um elenco realmente impressionante, né, cara? Porque são baixas e mais baixas, e mesmo assim o Flamengo consegue montar equipes fortes. Essas ausências aí, principalmente a ausência do Luiz Araújo, vai abrir mais espaço para os novos que estão chegando, os reforços. Eu tenho a impressão de que o Gonçalo Plata, até por característica, será o jogador que deve ocupar esse espaço deixado pelo Luiz Araújo. E tem o Alcaraz também, que é um cara que pode entrar ali pelo meio, quando o Arrascaeta não puder jogar, quando o De La Cruz não puder jogar. Ele é um cara muito versátil no meio-campo. Mas esse é um ponto realmente que chama a atenção da possibilidade, mesmo com tantas ausências, o Tite ter condições de montar um time muito forte, né? Muito forte. Vamos supor, ele pode mandar a campo na quinta-feira um time com Rossi, Wesley ou Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. A bela defesa. Aí no meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. É um belo time, cara. É um belo time. Então, realmente, só o Flamengo mesmo tendo um elenco desse porte para suportar tantas baixas. Eu acho que nenhuma outra equipe no futebol brasileiro e, quiçá, da América conseguiria resistir a tudo isso. Aí o Frank chega aqui e faz esse comentário. O time tem, João, só falta um técnico. Olha, Frank, eu vou dizer um negócio para você. Realmente, o Tite está muito mal, né? Ele está muito mal.
ele não está sendo feliz nas suas escolhas e tal. Agora, temos que reconhecer o seguinte: o Flamengo, nos 2 últimos jogos, pós-data FIFA, o Flamengo jogou bem, cara. O Flamengo jogou bem. O jogo de ontem contra o Vasco, o gol do Coutinho no último momento, empatando o jogo, deu um sabor de vitória para o Vasco e um sabor de derrota para o Flamengo, por tudo que aconteceu. Mas, realmente, o Flamengo tem se apresentado bem. E o desempenho da equipe, que vinha sendo muito criticado, ele melhorou nesses 2 últimos jogos. E vou dizer uma coisa: vai precisar continuar melhorando para passar pelo Peñarol na Libertadores da América e também pelo Corinthians na semi da Copa do Brasil, porque são 2 times inferiores ao Flamengo, mas são 2 times muito aguerridos, muito determinados. Então o Flamengo vai precisar continuar melhorando de rendimento. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu um pouco sobre o Flamengo, que vai enfrentar aí o Peñarol, né? Pelo campeonato da Copa Libertadores, né? Então o Flamengo aí tem desfalques aí importantes, como no caso do Luiz Araújo, né? Que vai fazer uma cirurgia aí e só volta aí no mínimo aí 1 mês e meio a 2 meses, né? Então ele vai pegar o finalzinho do campeonato, né? Então vai ser um desfalque em peso pro Flamengo. Mas é isso, o Flamengo correu contra o tempo na última janela, né? Contratou Gonçalo Plata, que pode fazer essa função. Tem também ali Alcaraz, que pode fazer o meio ali, né? Poupando tanto De La Cruz como Rascaeta. Tem Alexandro, que joga lateral ali, que ele deu uma boa produtividade ao time, jogou muito bem na sua estreia, né? Então, o Flamengo conseguiu peça de reposições, né? E aos poucos os jogadores vão voltando, né? Michael vai voltar logo em breve, né? Vai poder aí talvez participar já da semifinal, né, da Libertadores, né? Ou até contra o Corinthians, então pode voltar a tempo. O Flamengo tem aí vários jogadores muito bons, o Pulgar também já voltou, né? Tem Ortiz ali que pega no meio, Gerson vencendo aí um grande destaque no Flamengo. Então o Flamengo tem um time muito bom para enfrentar aí, né, esses possíveis jogos aí, né? Então também tem jogadores da base como o Lohan, Matheus Gonçalves, que também tá bem, né? Jogou bem. Então pode ser utilizado e pode ser aí de grande importância para o Mengão. Qual a sua opinião, torcedor? Esse comentário pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.